crente, servia a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ela, por estar ali, servindo como escravo, trabalhando na casa de Naamã, servindo a sua senhora, ela via o sofrimento de Naamã. Ela via a angústia de Naamã. Aleluia. Ela pensou, ele é chefe, ele é um homem, um grande homem diante do seu Senhor, ele é um homem valoroso, mas ele é, porém, leproso. A menina olhou e disse para a sua senhora, disse, ei, se o meu senhor, queria dizer em outras palavras, se Naamã for até o homem de Deus que está em Israel, eu tenho certeza que ele será curado da sua lepra. Glória a Deus. E aquilo a Bíblia diz que Naamã notificou aquilo. E chegou, contou para o rei da Síria. E a Bíblia diz que o rei mandou escrever cartas ao rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, querido, tem coisas nas nossas vidas que às vezes nós queremos resolver do nosso jeito. Naamã, porque ele era um homem conhecido, era um homem que tinha dinheiro, era um chefe, ele pensou que resolveria do jeito dele. E mandou para o rei da Síria, e o rei da Síria já enviou carta para o rei de Israel. Mas não é do jeito que às vezes nós pensamos, mas sim do jeito de Deus. A Bíblia diz que Naamã, ele foi em direção ao homem de Deus. Mas a Bíblia diz que Naamã pensava que era de um jeito, que chegava lá, o homem de Deus ia atender ele, ia abraçar, ia tocar na sua lepra e ele ia ser curado. Mas o homem de Deus, Eliseu, disse para Geazi, o seu servo, aleluia, ou o seu ajudante, melhor dizendo, diga a ele que vá lá no rio Jordão e mergulhe 7 vezes e será curado da sua lepra. A Bíblia diz, querido, que Naamã saiu indignado, Naamã saiu furioso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não foi do jeito que ele pensou que seria. Naamã pensou que seria tocado pelo homem, ou às vezes poderia ter, aleluia, tocado azeite e ele seria curado. Mas a Bíblia diz que Eliseu disse para Geazi, vá lá, diga a ele que mergulhe 7 vezes no rio Jordão e será curado da sua lepra. Aleluia. A Bíblia diz que Naamã saiu triste, saiu com raiva. Aleluia. E o servo de Naamã que estava com ele disse, meu Senhor, o homem de Deus, ele não pediu nada demais ao Senhor. Ele só pediu que o Senhor mergulhasse 7 vezes no rio e o Senhor ficaria curado. A Bíblia diz que Naamã, por um pouco de tempo, ele para. Aleluia. E volta atrás. Aleluia. E vai e obedece. Aleluia. A Bíblia diz que Naamã desceu ao rio, mergulhou 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª vez, a Bíblia diz que Naamã saiu curado da sua lepra. Aleluia. Querido, o que eu aprendo com esse texto? Aleluia. Que Deus só trabalha na obediência, só trabalha com quem obedece a sua palavra. Aleluia. Só faz o milagre, aleluia, aquele que obedece a palavra de Deus. Aleluia. Se nós formos vermos o texto, aleluia, Naamã, quando ele ia saindo triste, com raiva, ele ia voltar do mesmo jeito que ele foi. Mas porque ele volta atrás, obedece e é curado da sua lepra. Nós vamos ver o texto que Jadielma leu, aleluia, do mesmo livro de 2 Reis, do capítulo 4, que o profeta Eliseu chega naquela casa, a mulher tinha perdido o seu filho, ou tinha perdido o seu marido, estava ali agora com o seu filho, aleluia, e com uma dívida enorme para pagar, aleluia. Mas quando o profeta de Deus, dá uma ordem, diz o que você tem em casa, você tem um pouquinho, uma botija com um pouquinho de azeite, aleluia. Deus, então ele diz, vai, pega emprestado. Olha, interessante o texto,
Que ele diz, pega emprestado com os vizinhos e não poucos, louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus, Aleluia. Vasos vazios. A Bíblia diz que aquela mulher pega, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o milagre acontece. O que nós aprendemos? A obediência, querido. Ela obedeceu o homem de Deus. Ela obedeceu o profeta. Aleluia. E o milagre acontece. Grande Aleluia. Deus. Nos últimos dias, querido, da igreja, na face da terra, está precisando, querido, de nós obedecer a palavra de Deus. Está precisando de nós obedecer a voz de Deus. Quando nós obedecemos, às vezes as coisas estão difíceis, ou às vezes está até o contrário, ou às vezes está até impossível. Mas quando você obedece, o milagre acontece. Amém. Aleluia. Estava difícil para Naamã. Aleluia. Ou até impossível. Eu creio que como Naamã era conhecido, era valoroso, era um chefe, aleluia. Eu creio que Naamã gastou muito dinheiro com os médicos, aleluia. Procurou de alguma forma ser curado daquela lepra, mas não alcançou, aleluia. Mas quando ele obedece à serva dele, aleluia, e vai até o homem de Deus e obedece, mergulha no Rio Jordão, aleluia, o milagre acontece, aleluia. Quando ele deixa o orgulho de lado, aleluia, o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas, querido, que nas nossas vidas nós servimos a Deus, nós somos servos de Deus, mas às vezes tem um porém nas nossas vidas que precisa ser arrancado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos nós temos um porém nas nossas vidas. Aleluia. E Moraldo, qual é o meu porém? Aleluia, não sei. Aleluia, mas temos um porém. E precisamos, aleluia, fazer que nem Naamã. O porém de Naamã, querido, era, aleluia, uma lepra, era o orgulho, aleluia. Ele diz, ei, tem tanto rio limpos, aleluia, tanto lugar, aleluia, para eu mergulhar, e o homem de Deus manda eu mergulhar logo no rio mais imundo, aleluia, de Israel, aleluia. Mas é desse jeito, querido. A Bíblia diz, aleluia, que nós temos que se humilhar na presença do Senhor. A Bíblia diz que os humilhados, os que se humilham, serão exaltados, aleluia. E os exaltados serão humilhados. É verdade. Glória a Deus. Ei, precisamos às vezes descer para que o milagre de Deus venha acontecer nas nossas vidas. Precisamos às vezes baixar, aleluia, o nosso ego, aleluia, de pensar, aleluia, só eu posso, só eu faço. Aleluia. Naamã às vezes pensava desse jeito. Naamã dizia, ei, eu como chefe, eu como, aleluia, chefe do exército, quando eu chegar lá, se tiver uma fila enorme, eu tenho certeza que o profeta vai deixar tudo de lado e vai me atender primeiro. Aleluia. Mas não é desse jeito, querido. Deus trabalha diferente, aleluia. Deus pensa não como nós pensamos. O pensar de Deus é diferente. O agir de Deus é diferente nas nossas vidas, aleluia. Ele está dizendo, ei filha, eu quero fazer um milagre na tua vida, mas eu quero a sua obediência, aleluia. E esperar e confiar, aleluia. A mulher que era viúva, tinha uma dívida enorme, ela confiou, ela obedeceu o profeta e alcançou o milagre, aleluia. Grande Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, quando ele fez a promessa ao povo de Israel, que estava ali no Egito, para ir para a terra prometida, para Canaã, ele fez uma promessa, ele diz, 40 dias no deserto, aleluia. Ele quer dizer, obedeça, aleluia. E o povo não obedeceu, o povo murmurou, aleluia. O povo, aleluia, quando estava com fome, pediu comida, Deus fez maná do céu. Quando estava com sede, fez brotar água da rocha. Deus estava cuidando do povo. E o povo ainda desobedeceu. Olha que quando Moisés está ali no deserto, e Moisés para um pouco e diz, eu vou ao monte orar, eu vou ao monte ter uma intimidade com Deus. E a Bíblia diz que Moisés foi, e quando voltou, irmão Pedro, o povo estava adorando um bezerro de ouro. O povo estava desobedecendo a Deus, aleluia. E por causa da sua murmuração, e por causa da sua desobediência,